De volta ao assunto agora, mercado de trabalho, contratações temporárias para o final de ano. A minha convidada, a coach de carreira, a Isis Lourenço. Boa tarde, Isis. Boa tarde. Seja bem-vinda com Muito a gente. Obrigada. Essa loucura que a gente viveu e a gente continua vivendo neste ano, né? Aproximadamente 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Dá para ter alguma perspectiva, alguma expectativa, Isis, e agora para essas vagas que sempre são tão esperadas, né? Uhum. Oi, Gi, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Olha, o cenário do mercado de trabalho no Brasil hoje não é dos melhores ainda. Deu uma melhorada, sim, na economia, porém não é como os anos anteriores, tá? Mesmo assim, as pessoas podem sim ter esperanças de que haverá sim contratações de final de ano. A única coisa é que, como tá toda essa crise, muita gente voltou para o mercado de trabalho, então a concorrência aumentou muito. Um exemplo disso é que algumas empresas antes, elas recebiam mais ou menos 10 currículos por dia. Hoje em dia, elas estão recebendo 30 ou mais. Meu Deus. Então é nesse momento que o candidato precisa mostrar algum diferencial. Se destacar. Se destacar, tanto no currículo ou como na entrevista. Vamos então para essas dicas, Isis. Eu preciso me destacar. De que maneira eu consigo me destacar dos outros concorrentes? Como eu preciso ser? Como eu preciso estar? Como eu preciso me comportar? Tá. Ó, algumas dicas que eu dou para os meus clientes de coaching. Primeiro, a pessoa precisa procurar mirar nas vagas que contratam nesse período. Uhum. Então, no final de ano, normalmente é comércio que contrata. Então, loja de roupa, de sapato, shopping, loja de brinquedo. Então, mire nesses ramos de atividade. Entregue currículo para esses lugares. Uma segunda dica que eu dou, que é muito, parece besteira, mas é muito importante, na hora da entrevista, coloque uma peça de roupa que tenha a cor da marca da empresa. Olha, que legal isso. É muito Nunca legal. tinha parado para pensar. Porque você passa, é inconsciente, tá? Você passa a sensação para o entrevistado que você já faz parte da equipe daquela empresa. Isso é muito legal, muito importante. Outra dica que eu dou é se prepare para a entrevista. Então, imagine quais perguntas que vão ser feitas. Por exemplo, quais suas qualidades, quais seus defeitos, por que eu devo te contratar? Responda essas perguntas, coloque no papel da forma que você quer responder essas perguntas. E quando você projeta na sua mente a forma que você vai fazer a entrevista, os seus resultados são muito mais possibilitadores. Quanto mais natural você for, melhor. Exatamente. Aparência, se vista de maneira adequada. A aparência é o cartão de visitas da pessoa. Então, se vista de maneira adequada para a entrevista. Demonstre disponibilidade de tempo. Normalmente, nesse período de contratações, a pessoa vai ter que trabalhar à noite, trabalhar final de semana. Então, demonstre que você tem disponibilidade de tempo. O comércio fica aberto até às 10 da noite, né? Então, demonstre na hora da entrevista que você tem disponibilidade de tempo. A gente sabe que neste momento da entrevista bate aquele nervosismo, mesmo que você esteja preparada, né? Como eu consigo disfarçar esse nervosismo? Para que o meu contratante ali não perceba que eu estou nervosa. É desafiante. Muito. É bem desafiante. Olha, se a pessoa estiver preparada, se ela se preparar antes da entrevista, muito provavelmente que ela esteja menos ansiosa, tá? Então, um diferencial é estudar sobre a empresa antes, saber quais são a história da empresa, os valores da empresa, o que eu falei de se preparar, de que maneira você vai responder as perguntas. Essas são algumas dicas que a pessoa vai se sentir mais confiante, mais tranquila, menos ansiosa na hora da entrevista. Mas é impossível praticamente não ficar ansiosa, não ficar nervosa na hora da entrevista. Exatamente. Mas agir naturalmente é o melhor caminho. Bom, a gente está falando da entrevista já, né? Mas é importante saber elaborar um bom currículo, né? Que é o primeiro passo quando você vai procurar por um emprego. Qual é a dica, Isis, para que eu tenha um resultado bacana na hora de preencher o meu currículo? Hoje, acho que desde sempre, não somente hoje, né? O mais simples possível. Porque a gente vê que as pessoas querem colocar um monte de coisa, né? Aí leva um monte de folha. Talvez isso não é interessante.
Quanto mais breve, quanto mais resumido, melhor? Sim. O currículo, ele tem que estar montado de uma maneira que desperte o interesse da empresa de chamar aquele candidato para o processo seletivo. É aquela coisa de olhar e falar, nossa, olha, isso, bacana. Então, dessa maneira, muito cuidado com erros de português, muito cuidado com abreviações, que hoje em dia todo mundo está abreviando. Então, preste muita atenção com abreviações. Não precisa ficar colocando CPF, RG, esses dados. Foto no currículo, só se a vaga exigir foto. Experiências anteriores, coloque apenas 3 experiências anteriores. As mais recentes, entendeu? Se tiver alguma experiência que passou por emprego temporário, é bacana colocar que passou por emprego temporário. Mas o destaque mesmo é na hora da entrevista, entendeu? O currículo é só para despertar o interesse da empresa chamar para o processo seletivo. Na hora da entrevista que vai fazer todo o diferencial. Com certeza. Vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, tá bom? Daqui a pouquinho eu e a Isis Lourenço, que é coach de carreira, tá te ajudando. Mercado de trabalho tá complicado, só que tem um lado bom. Agora, final de ano, a gente sabe que as contratações temporárias, elas acontecem. Talvez neste ano, que é um ano crítico, em menores proporções. Mas existe. Então, é a hora de você correr atrás do prejuízo e tentar garantir aí 2 meses com salário, né? Vou para o intervalo, então, e a gente já volta. Isis Lourenço, coach de carreira, continua aqui trazendo dicas para você que quer agarrar aquela oportunidade. A oportunidade está chegando agora, final do ano, de você ser contratado temporariamente. Só que, Isis, tá legal, levei um bom currículo, me saí bem na entrevista, fui contratado temporariamente, show de bola. Só que eu quero permanecer nessa empresa, gostei. Por que eu consigo isso? Por qual caminho eu vou? Legal. Algumas dicas que eu dou para os meus clientes de coach, tá? Primeira coisa, comprometimento. Comprometimento consigo mesmo, com a empresa e com a equipe que está trabalhando, tá? Depois, um sorriso no rosto. Tenha sempre um sorriso no rosto. Sorriso abre portas, tá? Seja uma pessoa positiva, bem-humorada. Pessoas bem-humoradas e positivas carregam multidões junto com elas, né? Uma dica importantíssima, valiosíssima, que é essa que, se a pessoa levar para si, é a mais importante de todas, eu considero. Chame os seus clientes pelo nome. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O som mais agradável que um ser humano gosta de ouvir é o próprio nome. Então, chame seus clientes pelo nome. Isso faz com que o cliente se sinta à vontade e as chances da pessoa converter as suas vendas são muito maiores. Olha que interessante isso, então, gente. Então, chame seus clientes pelo nome. Uma outra dica legal é surpreenda seus clientes, surpreenda os seus superiores, faça coisas diferentes, recrie, renove, sem medo. Se você fizer sempre o que você sempre fez, você sempre vai ter os mesmos resultados. Então, mude, renove, recrie. E invista na pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, faça cursos, faça formações, o próprio coaching que ajuda a mudar a forma de pensar, ajuda a mudar a forma de comportamento. Tenha sempre pensamento positivo, porque a forma que você pensa, a maneira que você pensa, interfere diretamente nos seus resultados. Olha, essa dica é bem interessante de ser chamada pelo nome. Eu nunca tinha parado para pensar, mas enquanto a Isis estava falando aqui, né, me veio na cabeça algumas situações que eu já vivi, na qual a pessoa pergunta o teu nome e te chama pelo nome. É agradável, sim, eu concordo. Só que você receber o cliente com um sorriso no rosto, gente, com alto astral, ser simpático, isso faz uma diferença enorme. Eu estou dizendo como consumidora, porque quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai fazer alguma compra, a pessoa não olha nem na sua cara, ela fala boa tarde, né, com a cabeça baixa, dá vontade de nunca mais voltar. Agora, quando você é bem recebida, com aquele sorriso, né, bem-vinda, tudo bem, faz uma diferença enorme. Dá vontade de chamar o gerente e falar, olha, que funcionária bacana você tem. Às vezes você não vai para comprar, e aí você passa e compra. Você se sente tão bem no ambiente ali, porque a pessoa proporcionou isso, que você, além de não ter ido para comprar e acaba comprando, você volta. E você indica para outras pessoas. Isso faz uma diferença gigantesca.
Infelizmente, muitas pessoas não sabem desse valor, né? Muito. Se você fizer tudo isso e ainda chamar a pessoa pelo nome, é um diferencial muito. Fantástico. Perguntinha, Isis, da Suelen de Oliveira, através do nosso Facebook. A dúvida é, eu queria saber se colocar a experiência que durou apenas um mês pode queimar o meu currículo. No bloco anterior, a Isis deu dicas, né, de como você fazer um bom currículo. Experiência que durou pouco tempo, pode me queimar? Como quer saber aqui a Suelen? Não, Suelen, não queima, não. Pode ficar tranquila, pode colocar a experiência. É até legal para essas vagas temporárias por conta de você já ter passado por essa experiência de temporário. Por mais que não tenha durado tanto. Sim, não tem problema não, pode pôr. Hoje, a gente sabe que a informática, saber lidar com o computador é de extrema importância. Antigamente, o inglês, né? Era primordial. Nossa, se você soubesse o inglês, pronto. Hoje, acho que talvez as empresas prezam muito mais pela informática, correto, Isis? Sim, pela informática. Hoje em dia, a pessoa tem que saber mexer no computador, tem que saber mexer nas redes sociais, na internet. Hoje em dia, tudo é informática. Tudo é informatizado. E até as vagas de emprego, as pessoas procuram vagas de emprego através da internet. Então, o papel está diminuindo e está sendo praticamente tudo online. Então, a pessoa tem que saber mexer na internet, no computador. Esse é um ponto muito crucial. Nessa questão de buscar por um novo contratado, né? A empresa, hoje, ela usa muito as redes sociais, né, Isis? Então, peguei o currículo, deixa eu entrar no Facebook, por exemplo, dessa tal pessoa. Talvez as fotos demonstrem quem essa pessoa é. Ela pode até favorecer ou ela pode fazer com que ela perca essa vaga, não é? Sim, hoje existe uma nova maneira de conhecer as pessoas. Então, quando você escuta falar de alguém, qual que é a primeira coisa, e você se interessa por as pessoas, qual a primeira coisa que você faz? Pesquisa. Vai lá na internet e procura nas redes sociais. É verdade. E aí procura o que a pessoa posta, quais são as postagens da pessoa, o que ela compartilha. E você define a pessoa de acordo com essas postagens. Então, muito cuidado com o que você compartilha, com o que você posta nas redes sociais, porque as empresas olham sim, e isso vai fazer com que você é chamado ou não para um processo seletivo. As oportunidades hoje, Isis, mais para os jovens, mais para os adultos. Hoje a gente sabe que a terceira idade também está buscando voltar para o mercado de trabalho. Talvez essa questão da informática seja um peso, né? Porque nem todo idoso sabe lidar muito bem com a internet, com as redes sociais. Teria, assim, um perfil hoje do que as empresas mais buscam? Jovens, adultos, pessoas com mais idade? Ou depende também do perfil da empresa? Não, depende muito, mais ou menos. Porque, assim, as vagas de emprego temporário, o interessante é que nesse período, as empresas deixam de exigir experiência. Então, é uma oportunidade para quem não tem experiência entrarem no mercado de trabalho. Só que hoje em dia, como está todo esse cenário do mercado de trabalho, toda essa crise, eu acredito hoje que não existe essa diferença de idade, mesmo porque o emprego temporário pode ser uma porta de entrada para o emprego fixo. Então, hoje em dia, não existe essa diferença de idade, não. Então, para quem está desempregado, seja adolescente, seja um adulto, um idoso, né, pessoas com mais idade, é correr atrás do prejuízo. Amanhã, novembro, as vagas com certeza já estarão sendo abertas. Garanta, coloca as dicas que a Isis passou aqui em prática, faça de tudo para você conseguir, quem sabe depois permanecer nesse emprego, né? Sim. Recado dado, Isis? Sim, muito obrigada. Obrigada a você, um beijo, ótima semana, pra viu? Você também.